Vamos lá, voltando aqui com a nossa aula das 5 dimensões da ética empresarial, né? Começamos a falar das 5 dimensões, certo? Sustentabilidade, a gente estava começando a falar sobre a sustentabilidade, falamos da questão das leis, que algumas leis são lançadas e outras, a maioria precisa ser revisada, né? Aí tem gente que diz assim, professor, as políticas públicas, né, existem, as leis, a lei tem que ser, né, colocada aí. Tem lei, gente. Só o que tem é lei. Quando a gente fala de meio ambiente, tem um livro de resolução CONAMA. A legislação ambiental é perfeita. Quando você lê, você, poxa, né? Se uma empresa for multada, autuada com algum crime ambiental, essa empresa fecha. Mas não acontece isso, tá? Raramente acontece isso. Professor, e tem fiscalização? Tem. Tem analistas ambientais? Tem. Excelentes profissionais, excelentes analistas, que estão ali para cumprir a função, né? Mas acontece que a lei ela não é cumprida, né? É como se eu estivesse trabalhando num órgão ambiental, tá? Para vocês entenderem melhor. Eu ralo para estudar, para ser concursada, estudo leis, trabalho com leis, e aí quando eu vou fazer uma vistoria para autuar, para multar uma empresa, não posso, né? Então, qual é a minha função ali, neste órgão ambiental? Para que serve a lei, então? Né? Vai continuar poluindo, vai continuar mantendo o impacto ambiental, e aí? Né? Então, vê-se o quê? Que a falta de responsabilidade, tá, com a sociedade, ela não vem do órgão. Muitas vezes ela vem da própria lei, né, de não cumprir a lei, certo? Bom, essa preocupação reflete nas empresas que devem rever diversos aspectos. Políticas internas. Toda empresa tem a sua política interna, né? A política interna de funcionamento, a política interna de desenvolvimento do processo produtivo, a política interna dessa questão de ética, tá? A política interna da área trabalhista, certo? A política interna da sustentabilidade, toda empresa tem que ter, né, tem que rever essa questão da política interna. Código de conduta empresarial. Falamos aqui em outras aulas, tá, que o código de conduta empresarial, ele não pode simplesmente só ter ali no meio físico e engavetado. Ou seja, guardado dentro da gaveta, tá? Ele tem que ser cumprido. É como se você chegasse numa escola e dissesse assim, cadê o plano, né, de prevenção de acidentes da escola? Questão de segurança do trabalho. Cadê o plano de prevenção de acidente? Está aqui o plano. Tira da gaveta e mostra para os auditores, mostra para os fiscais, né? Me dê o índice de acidente aqui dentro da escola, né? Algum acidente, ou um aluno cai de um brinquedo, o brinquedo tá velho, quebra a corrente, o aluno cai, ou um professor cai e se acidenta, né? Ou então uma doença ocupacional. Cadê o índice? Está aqui. Como é que o índice está com um número elevado de acidente de trabalho, de doença ocupacional, e vocês têm um plano de prevenção de acidente? Vocês não estão cumprindo. Isso é um exemplo, tá? É a mesma forma do código de conduta empresarial, né? Vamos supor que uma empresa tem simplesmente um número elevado de denúncias no Ministério do Trabalho sobre assédio moral ou assédio sexual. Vamos supor, né? Cadê o código de conduta empresarial? Por que o gestor ou o dono da empresa não tomou providência? Se a empresa tem um código de conduta, é um código de conduta que fica engavetado, né? Que nenhum colaborador que está sofrendo algum assédio, seja vítima, está sendo resolvido o problema, tá? Processos produtivos, certificações e formas de preservar o meio ambiente. Detalhe. Quando uma empresa requer uma certificação, né, uma certificação ISO, ela tem que cumprir com todas as questões de ferramentas de qualidade. Ela tem que implantar gestões de qualidade. Ela tem que ter implantação de quê? Das normas ISO, certo? Se for preservar o meio ambiente,
né? Então tem que ter as normas ISO, as normas ambientais, certo? E aí vai requerer a certificação. Mas para ganhar a certificação, para uma empresa ser certificada, né, mostrar realmente que ela tem qualidade no processo produtivo, que além do processo produtivo, ela se preocupa com o funcionário, com a saúde do funcionário, que além disso ela atende às necessidades do cliente, ela tem que cumprir com tudo que ela tem implantado. Ela tem que mostrar, tá? Ela tem que mostrar os índices, certo? Formas de avaliação dos profissionais, estratégia de marketing, a forma de se relacionar com a sociedade, inclusive interna, ou seja, dentro da empresa. Meios de comunicação, relatórios e demonstrativos para divulgação das práticas éticas e ações sociais. Quando se fala de relatórios e demonstrativos para divulgação das práticas éticas, tem empresas, né, que escolhem 15 minutinhos ou então uma vez na semana, tá? Faz uma reunião com todos os setores, os supervisores responsáveis por cada setor, faz uma reunião com os colaboradores para falar de ética. Tem empresa que faz isso, né? Professora, e é certo? Certíssimo, tá? Aí sim ela está preocupada com o processo produtivo, porque nós sabemos o que, pessoal? Se um funcionário não tem motivação para estar ali naquela empresa, tem alguma coisa errada. Se você não tem motivação no seu trabalho, tem alguma coisa errada dentro da empresa. E vai prejudicar o quê? O processo produtivo. Beleza? Então, isso, os gestores, os líderes têm que observar. Não é observar somente o processo produtivo, é quem está ali fazendo o processo. É o colaborador. É se preocupar com o colaborador. Se um setor não está tendo produtividade, alguma coisa está errada. Vamos ver, é equipamento? Não. É a mão de obra? Sim. O que é o problema da mão de obra? Está faltando? Não. O quadro está completo. Mas são funcionários que não estão motivados. Então, chama para a conversa, faz uma reunião, faz uma análise de toda a empresa e vê o que é que está acontecendo. Bom, fatores fundamentais. O desenvolvimento e a revisão desses aspectos, né, não podem ser algo apenas formal, mas devem representar mudanças e desenvolvimento efetivo. Para tal, é fundamental ter o quê? 3 fatores para efetivar esse desenvolvimento desses aspectos citados anteriormente. Fator 1. Com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação, nos deparamos em quê? Em muitas situações novas, né? Sendo que as leis e a sociedade nem sempre estão preparadas para elas. Nem sempre as leis e a sociedade estão preparadas para situações novas. Pois muitas vezes nem consideram o quê? A hipótese de que pode ocorrer um evento. Tá? Fator 2. A ética e a responsabilidade social devem ser práticas cotidianas. É diariamente. Sempre. Por quê? É um processo contínuo. A ética e a responsabilidade social é contínuo, não pode parar, não. E não é porque está cumprindo que está tudo dando em ordem, não, vamos dar uma parada, vamos parar. Né? Não é assim, não, gente. É uma prática cotidiana. Né? É o seu, por exemplo, o seu comportamento em casa. Né? Você não faz sempre, você não levanta, você não acorda, levanta e vai trabalhar. Pois faça da ética uma responsabilidade. A empresa tem que fazer a ética e o profissional também. É uma prática cotidiana. É prática diária. Tá? Fator 3. Há necessidade não apenas de tolerância, mas de aceitar, respeitar, conviver e saber que há muito para aprender com a multicultura.
nós aprendemos com a multicultura, né? É estar disposto a aprender, certo? Fator 1, com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação, a sociedade está em constante evolução e a ética é resultante dessa sociedade. Assim surgem novas demandas, né? E devemos o quê? Nos adaptar a elas. Exemplo, a empresa precisa ter política. Para quê? Utilização de computadores da empresa para atividades pessoais. Olha aí. Utilizar computador da empresa para ética, para atividade pessoal. Vamos supor que eu chego aqui no canal Educação e vou imprimir um trabalho da minha filha. Tá certo? Deve ser aceito? Qual é o limite dessa aceitação? Né? Como é que eu vou regular? Para mim não tá certo. Né? Eu não vou utilizar o computador da empresa para uma atividade pessoal. Eu não vou utilizar o computador da empresa para imprimir um trabalho de um filho meu. Eu compro uma impressora. Professor, isso acontece? Acontece, gente. Acontece demais. Tá? Utilização de computadores da empresa para olhar figuras ou ter relações consideradas imorais. Olha só. Olhar figuras ou ter relações consideradas imorais. Eu trabalhei numa empresa, né, onde tinha um funcionário que ele esperava todos saírem do setor. Isso é sério, gente. Né? Era um senhor. Ninguém imaginava que ele fazia isso. Né? E aí, certo dia, ele ficou até tarde, o expediente acabou e todos os funcionários limpando o ambiente de trabalho, cada um limpando a sua mesa, todo mundo se despedindo, tá? E ele ficava. Professora Gardênia aqui me dando um susto, gente, do exame aqui de Covid. Foi negativo, graças a Deus. O nosso diretor dizendo que ia dar positivo. Que é isso, Isla? Ele é muito positivo, né? Entendo. Então, pessoal, olha só. Eu trabalhava nessa empresa e o senhor deixava todo mundo sair, ele ficava por último. Nisso, o expediente dele terminava antes da gente. E ele ficava sempre num computador. Certo dia, os computadores do setor, né, foram recolhidos para serem formatados. Quando ele chegou no ambiente de trabalho e não viu o computador que ele ficava, né, no final do expediente, ele ficou nervoso. Para onde é que foi o computador? E eu lembro que eu falei assim, foi formatado, recolheram aqui, pediram autorização para recolher, porque ia ser formatado. Né? E ele simplesmente não gostou, porque eu autorizei tirar as máquinas, os equipamentos. Ele não gostou, disse que não era para tirar o computador que ele trabalhava. Resultado, ninguém imaginou que esse senhor, no final do expediente, ele ficava utilizando o computador para ver imagens de pornografia. Né? Então, quando os equipamentos chegaram, já chegou um funcionário de uma alta hierarquia, chamando ele para conversar e dizendo que ali era crime, o que ele estava cometendo ali naquele computador. O que os outros ficaram sabendo que era só imagem de pornografia, mas tinha coisa muito mais séria. Né? E a gente não imaginava que ele, um senhor, estava fazendo aquilo, utilizando o computador da empresa para fazer aquele tipo de coisa. Né? Como a empresa deve agir? Eu vou dizer o exemplo de como a empresa, na época que eu trabalhava, agiu. Chamou o funcionário, né? Deu uma advertência e mudaram ele de setor. Né? Qual a política interna que a empresa deve desenvolver? Isso depende da empresa, porque se fosse em outra empresa, né, e levasse mais a sério, o funcionário estaria demitido. Porque o que ele estava cometendo ali no computador da empresa era crime. Tá?
Além da pornografia, tinha outras coisas que a gente não ficou sabendo, mas a gente imaginou, tá? O que é considerado imoral? O que é considerado imoral para a empresa? Isso aí depende também do Código de Ética Empresarial, certo? Fraudes pela internet. Qual o amparo legal? Fraude pela internet, golpes pela internet. Qual é o amparo legal? Nós temos, né? Qual o comprometimento da empresa? Como é caracterizado esse comprometimento? Então, isso tudo, pessoal, esse fator 1 aqui, depende da empresa, tá? Depende do Código Empresarial, do Código de Conduta Empresarial, certo? Plágio na internet. Como é que a gente caracteriza um plágio na internet? Em qual situação a empresa pode ser responsabilizada? Ora, a empresa simplesmente pode se responsabilizar, foi o caso da universidade que eu falei, né? Outro caso que eu já falei aqui, onde tem professores que detectam o plágio do trabalho e simplesmente passa por cima, né? Deixa o aluno ali, reprova o aluno, mas o certo não era só reprovar o aluno, porque plágio é crime, né? O aluno tinha que perder o curso, né? E não só ser reprovado na disciplina, certo? Participações em redes sociais. A empresa deve proibir? Deve regular ou deve se omitir? Como proibir ou regular? Bom, isso aí depende muito, tá? Por exemplo, na universidade, não sei hoje, mas na época que eu estudava, né, não sei como é que está lá, viu, Isnaba? Você que frequenta lá a Universidade Federal, não sei como é que está lá a questão de rede social nos computadores da universidade. Mas na minha época tinha o chamado Orkut. Eita, eu sou antiga, viu, gente? Aí na minha época, a sala de informática, a gente não conseguia acessar o Orkut, que era a rede social, né? Porque ali os alunos estavam para estudar, para fazer a disciplina de informática, né? E não ficar na rede social. Aí os alunos saíam da sala de informática e quando não estavam fazendo nada, iam pedir para o professor, né? Professor, deixa eu ficar na sua sala. Mas todo o sistema, todos os computadores da universidade, pelo menos na minha época, não acessava rede social, era proibido, né? Mas todo brasileiro tem um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Eles descobriram como é que entrava nas redes sociais, tá? Espionagem industrial ou competição desleal de concorrentes. Como prevenir ou proibir, né? Quais as ações que devem ser tomadas para a prevenção? Então, isso aqui são simplesmente fatores fundamentais, gente, tá? O descarte de produtos eletrônicos e outros que agridem a natureza, como agir, qual a política para regulamentar? Nós temos leis sobre isso. Professora, como é que eu consigo achar uma lei que fale sobre o descarte de produtos eletrônicos? Simplesmente entra no Google, tá? Coloca lá resolução CONAMA descarte de produtos eletrônicos. Vai mostrar a lei para você. Vai mostrar a lei ambiental referente ao descarte de produtos eletrônicos. Certo? Professora, eu trabalho numa clínica, num hospital, como é que eu faço para aprofundar mais meu conhecimento? Para aumentar mais meu conhecimento em relação aos resíduos de serviço de saúde? Resolução CONAMA resíduos de serviço de saúde. Tá? Professora, eu trabalho numa construção civil. Como é que eu faço para ver alguma coisa sobre descarte de resíduos de construção civil? Procura lá, resolução CONAMA, resíduos de construção civil. Gente, hoje está fácil. Não tem desculpa para empresa nenhuma dizer assim, eu não sabia. Eu estou fazendo esse processo produtivo, eu estou gerando esse lixo, esse resíduo, mas eu não sabia como é que eu ia dispor isso no meio ambiente. Não tem desculpa. Sabe sim. Primeiro porque para você conseguir um alvará de algo, você tem que apresentar um projeto. Você tem que apresentar um licenciamento, né? Então não tem desculpa para saber que não sabia ou não. Para dizer que não sabia ou não. Exemplo, a empresa precisa ter políticas para Código de Defesa do Consumidor,
O que o código impacta nas políticas internas da empresa? Como realizar ações preventivas? Código de defesa do consumidor. Eu acho tão engraçado, né? Você chega em algumas lojas, algumas empresas, está lá bem na cara do cliente, um livrinho, Código de Defesa do Consumidor, né? Aí atrás do funcionário tem assim, o funcionário que é destratado, ou seja, que é tratado mal pelo cliente, né? Pode tal, ou seja, o cliente deve ter uma punição se tratar mal um funcionário, né? Aí bem na frente o Código de Defesa do Consumidor. E eu acho engraçado, sabe por quê? Porque quando você chega numa loja e vai comprar um produto e o produto só tem aquele no mostruário, muita gente não sabe disso, né? Vocês sabiam que tem desconto? Muita gente não sabe, né? Aí você chega para o vendedor e fala assim, eu queria esse produto aqui. Aí o vendedor fala assim, só tem esse. Quanto é? Valor X. E o desconto? Não, senhora, não posso dar desconto não. Como não pode? Mas no caixa está lá, o Manual de Código de Defesa do Consumidor, né? Eu acho que eles só leem a parte que é bom para a parte deles, mas para o consumidor eles não leem. Passei por isso recentemente, né? Eu estava atrás de um porta-retrato, né? Para fazer um conjuntozinho de porta-retrato e tudo. E para completar esse conjuntozinho de porta-retrato, gente, eu encontrei. Rodei, encontrei. Eu disse, é esse bem aqui. E só tinha ele. Detalhe, ele estava um pouquinho arranhado. Só tinha ele, estava um pouquinho arranhado. Eu chamei a vendedora e perguntei, quanto é esse porta-retrato? Valor tal. Me disse o valor. Disse assim, e o desconto? Não posso dar, senhora. Aí eu disse, como não pode dar? Só tem ele e o porta-retrato está arranhado, né? É um direito do consumidor. Eu sou consumidora final, eu sou cliente. Então, é um direito e obrigação da loja dar o desconto. Então, muitas empresas não fazem isso, tá? Muitas empresas não sabem e muitos clientes não sabem, tá? Então, é bom vocês procurarem os direitos de vocês, certo? Realização e divulgação das ações sociais ou de cidadania. Como instituir, né? Como incentivar? Qual o grau de comprometimento da empresa e dos seus colaboradores, né? Realização e divulgação das ações sociais ou de cidadania. Tem que realizar. É muito bom, gente, né? Tem clínicas oncológicas aqui na capital, aqui em Teresina, que nos finais de semana realizam ações, né, de entretenimento entre os pacientes, entre pacientes oncológicos, né? Tem grupos, certo? De mulheres pacientes oncológicas, tá? Que tiveram câncer de mama, elas fizeram um grupo e se reúnem em algumas feiras, né? E colocam nas redes sociais. Aí vocês me perguntam, isso aí é só para paciente, professora, que pode participar? Não. Eu já participei de uma ação dessa, né? Eu já participei do que foi lançado, da feira. E é muito interessante, pessoal, você participar. Não porque eu não tive, né? Mas eu estava lá acompanhando o quê? A minha mãe, que ela é paciente oncológica, né? Então, tem as feirinhas, tem o encontro delas, e isso é um engajamento, isso é uma interação, é uma alegria. É a alegria de quem está participando junto com elas e a alegria também das pacientes, né? Porque elas já passam por situações tão constrangedoras no tratamento oncológico, né? Elas têm que ter, pelo menos, a realização de ações como essa, certo? Assédio moral, assédio sexual, discriminação racial ou social. Como regular internamente de forma preventiva, né? O que fazer após ocorrência? Como regular internamente de forma preventiva? Bom, todo dia, né, tem um caso no jornal que mostra sobre algum assédio, sobre discriminação racial, sobre discriminação social. Isso é constante. Por que não pega essa constância e traz para a questão da ética? Por que não pratica a ética constantemente ao invés de praticar a discriminação constantemente? O que é mais fácil? Ser ético constantemente
ou se tornar uma pessoa preconceituosa constantemente, diariamente? O que é mais fácil? É como se a ética fosse te dar alguma multa, como se você fosse multado, né, fosse responder um processo se você agisse eticamente. Por que eu falo isso? Porque essas histórias aqui de assédio, de discriminação, de preconceito, gente, todo dia acontece. Né? E o que é que a gente vê? A maioria não acontece nada, não tem resultado nenhum. Né? Paga uma taxa, aí é solto. Né? E a questão da vítima? Como é que fica o psicológico da vítima? Tem gente que nem sai de casa. Né? Tem gente que já está com o psicológico tão abalado que não sai de casa, não quer ir trabalhar. Tem medo, né, de trabalhar. Eu conheço uma senhora, né, que ela tem trauma ainda. Ela já formou família, né, mas ela sofreu um trauma, um assédio no trabalho quando era adolescente, que ainda hoje ela lembra. Quer dizer, o maior assédio, o maior crime é o psicológico. O maior abalo é o psicológico. Né? Que tem pessoas que levam isso para a vida toda. Né? Então, isso dinheiro nenhum paga. Então, como é que deve regular internamente de forma preventiva? Palestras. Né? Palestras, seminários, certo? Treinamentos, mostrando sempre o que pode acontecer. Né? Preparar as organizações. Gente, tem crianças autistas sendo discriminadas, né, dentro de restaurante. Tem crianças negras sendo discriminadas dentro de restaurante. O que é que o restaurante faz? Né? Tem professores discriminando alunos negros dentro da sala de aula e o resto todo mundo rindo. Né? Eu já presenciei um professor falando, na época eu era aluna de agronomia, né? A gente dividia a disciplina, a sala, com alunos de veterinária, tá? E um professor dizendo que a agronomia tinha mais mulheres parecidas com macacos. Né? Que tinha mulheres bonitas, era no curso de veterinária. E a agronomia era mais macaco. Foi. Tá aí, resultado. Todo mundo riu. Eu acho que a única que não riu foi 3, eu e mais 2 pessoas. Né? Quer dizer, tem professores que discriminam, tirando piadinha com alunos e com alunas, né? E ninguém faz nada. O aluno vai atrás dos direitos e ninguém faz nada. A hierarquia superior não faz nada. Por quê? Porque é professor. Né? Cadê o direito do aluno? Né? Tem professor que chega para a aluna e diz: quer passar na disciplina? Você quer passar na disciplina? A gente marca qualquer coisa. Né? Olha aí a questão do assédio. Né? E aí a aluna sai e passa. Né? Isso acontece. Isso acontece porque normalizam. Né? Se a pessoa deixar, aí vai normalizar. A gente não pode deixar normalizar isso, gente. Não pode. Tá? Isso acontece também dentro de famílias. Certo? Já vi vários casos na família onde a pessoa fala assim, na lata: ah, fulano de tal namorou com fulana que era rica e casou foi com você. Gente. Né? Ah, fulano de tal namorou com mulheres brancas e casou foi com você porque você é morena. Dentro de famílias. Né? Então, isso já se tornou, foi cultural. É por isso que muita empresa está difícil, a empresa, tanto dentro da família, quanto empresa, quanto a gente educar. O que é que a gente pode fazer, o que é que a empresa faz após uma ocorrência dessa. Né? Então, vamos pensar nisso. Né? Se todo mundo que for vítima de algo, de alguma discriminação, botar o pé na parede e dizer assim, vou brigar pelos meus direitos, aí a coisa começa a mudar. Eu sou desse time. Bote o pé na parede e brigue pelo seu direito. Ah, mas justiça não vai dar em nada. Bote o pé na parede e se imponha. Né? Mostre que quem mexer com você vai se dar mal. Né? Juridicamente. Se a gente tem o direito, por que não? Né? Correr atrás. Fator 2.
A ética e a responsabilidade social devem ser práticas cotidianas. As empresas, por meio de suas políticas, devem ter ações cotidianas. Não adianta a empresa possuir um rígido código de ética se não é aplicado ou se na prática não reflete a sua realidade. Foi o que eu falei para vocês. Não adianta ter um código rígido só dentro da gaveta, né? Tem que fazer valer. Tem que mostrar para o funcionário que o código funciona. E não está ali só para mostrar que a empresa tem um código rígido, não. Um exemplo é uma empresa que, em sua missão, afirma ter responsabilidade social, mas que cotidianamente realiza ações que diz respeito ao seu quadro de funcionários ou que não realiza ações preventivas para evitar a produção de resíduos. As posturas éticas devem ser uma prática de todos, principalmente dos gestores. Principalmente dos gestores. É dos gestores, dos chefes, dos coordenadores, dos líderes que a gente pega o exemplo. Tá? O que acontece muitas vezes nessa questão aqui, né? Às vezes o chefe tira brincadeirinha sem graça. Coordenador, líder, tira uma brincadeira sem graça com o funcionário quando for tirar uma brincadeira, é punido. Né? Então, qual é o exemplo que esse chefe, que esse gestor está dando? Ele está dando espaço. Ele está dando liberdade. Não é verdade? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Fator 3. Há necessidade não apenas de tolerância, mas de aceitar, respeitar, conviver e saber que há muito para aprender com a multicultura. Tá? O convívio entre pessoas é algo, às vezes, difícil de gerenciar. E as práticas e políticas éticas podem contribuir muito para o relacionamento harmônico e respeitável. Tá? As pessoas são diferentes por motivos culturais, raciais, sociais e até pelas suas próprias experiências internas e externas à empresa. Todos nós somos diferentes. Pode ter 10 filhos numa casa do mesmo pai e da mesma mãe. Todos são diferentes. Não tem ninguém igual não, gente. Certo? As instituições devem promover que todos aceitem, convivam, respeitem e, sempre que possível, aprendam com o próximo. O que é que as empresas fazem para que todos estejam, né, inseridos nessa questão da ética? O certo é só ter o código de ética? Não, eu já falei isso aqui antes, né? Sempre tem um treinamento. Se é para manter uma qualidade contínua, a melhoria da qualidade, sempre tem um treinamento, sempre tem uma informação, sempre tem a divulgação de algo, né? Uma palestra no final do dia, 15 minutinhos antes do expediente acabar. Todo mundo se reúne num pátio, num setor, e aí tem aquela explanação sobre ética. Tá? A riqueza das diferenças pode ser algo muito rico, né, para o desenvolvimento institucional, além de que a sua promoção pode gerar o quê? Um ambiente mais agradável, né, humano e, sem dúvida, até com melhores resultados. Se limitar a apenas tolerar o outro, olha aí, apenas eu tolero, é algo muito limitador que impacta de forma negativa o ambiente. Né? Já pensou? Aqui no ambiente tem eu, né, a professora Iuna, tem o nosso diretor de imagem, Isnaba, e tem a nossa professora assistente, Gardênia. Aí vem uma pesquisa interna, né, dos setores. Cada setor apresenta uma pesquisa interna. Quem é do estúdio 7? Aí diz, é a professora Iuna, a professora Gardênia e o Isnaba. Chama os 3. E aí, vocês 3? Não, a gente apenas se tolera. Já pensou? For respondido isso? Eu apenas tolero, a professora apenas me tolera, o Isnaba apenas tolera as duas professoras aqui, a assistente e a professora Iuna. Imagina aí. Né? Gente, ia ser muito ruim. Isso é uma coisa negativa, né, para esse ambiente profissional. Dizer que apenas tolera. Isso não é muito bom. É a mesma coisa de você conviver,
né, dentro de sua casa, tem irmão e simplesmente virar para o irmão, rapaz, eu apenas te tolero. Eu convivo, eu te tolero. Né? Isso é horrível, gente. Isso é negativo demais. Certo? Bom, formulação das 5 dimensões da ética. A ética empresarial não é implantada de forma imediata. Nada é implantado dentro de uma organização de forma imediata, né? Em uma empresa ou por meio de uma determinação legal ou norma interna. Quando eu falo que não é de imediato, simplesmente como eu dei o exemplo, os 3 se reunir e simplesmente amanhã a gente implanta aqui uma política rígida de ética. Não. Não é imediato, não é do dia para a noite. Isso tudo é planejado. Isso tudo é projetado. Né? Isso tudo é visto. Quem que vai impactar? Qual é o setor que vai mais impactar? Qual o setor que a gente deve dar mais ênfase? Né? Isso tudo é conversado, é feito uma reunião. Né? Tem um tempo de implantar, tá? Tempo de botar no planejamento, o tempo de informar, ou seja, deixar transparente a comunicação que vai ser implantada alguma coisa dentro da instituição ou dentro da organização e depois implantar, preparar, treinar o colaborador. É construída por meio da evolução histórica da instituição, inclusive pequenas empresas familiares devem ser construídas de forma ética, né, para quando crescerem, passarem esses valores para os seus sucessores. Isso acontece, gente, o que mais a gente vê, empresa de familiar, é confusão. Né? Empresa de família, o que a gente mais vê é isso, é confusão. Né? Porque na hora que um sai, na hora que um pensa em sair, o outro já quer tomar de conta, já quer a parte daquele que está saindo. Né? Antigamente, né, tinha aquelas famílias, né, antigas, tradicionais, no interior, né, que tinha, toda família tradicional tinha uma empresazinha, tinha uma organização, tinha um comércio. E aí o dono, né, da empresa, o maioral, pegava e falecia. Moço, era confusão demais. O que vai ficar com quem, qual é a parte que me cabe. Aí nessa hora, todo para trabalhar, ninguém se une. Né? Só quer saber de pegar ali o orçamento. Mas na hora de decidir quem vai ficar com o quê, todo mundo se une, mas é uma união, né, para confusão. Isso acontece demais, certo? Mudar a postura de uma empresa, transformando-a em ética e responsável, é muito mais difícil, tá? Podendo gerar demissões e até problemas legais se o processo não for conduzido de maneira adequada. Há empresas e até governos que consideram necessário para crescer, né, e se desenvolver, agir de maneira antiética, sem sustentabilidade e sem responsabilidade social, pois crescendo o bolo... Não. Crescendo o bolo é possível o quê? Dividir depois e contribuir com a sociedade, certo? As 5 dimensões da ética foram desenvolvidas para que as pessoas compreendam que não é possível refletir sobre ética analisando o contexto de maneira fragmentada, pois devemos o quê? Ter claro todas essas dimensões para desenvolver políticas éticas. E as dimensões não possuem uma relação hierárquica. Essas dimensões, as 5 dimensões, né, elas não possuem uma relação hierárquica, nem uma classificação por nível de importância. Todas são importantes, tá? Sendo numeradas apenas para facilitar a sistematização e análise. E as dimensões devem estar integradas, né, e serem desenvolvidas de forma conjunta, certo? Bom, dimensão 1, sustentabilidade, tá? Amplitude da sustentabilidade organizacional e interseção. Bom, na amplitude nós temos o quê? O ambiental e social, tem uma interseção socioambiental. Na amplitude social e econômica temos a socioeconômica e econômica e ambiental, ecoeficiência, tá? Aqui são os 3 pilares, os 3 aspectos.
Os 3 aspectos funcionando geram o quê? Uma sustentabilidade organizacional, tá? Essa questão do aspecto social, prestem atenção. Uma organização, que eu já falei aqui, uma empresa, ela se preocupa com o quê? Em atender às necessidades do cliente. Em se mostrar, em mostrar a imagem para quem? Para a sociedade. Tá? Quando a gente lembra do econômico, a gente lembra de quê? Da produtividade. Tá? Mas a empresa não pensa somente no lucro para si. Tá? Ela se preocupa também com a questão social. Tá? O que é que eu estou gerando para os meus colaboradores? A questão ambiental, ela lida também com a questão social, para não impactar a sociedade, para não trazer um mal para a sociedade, um impacto negativo. Tá? Trazendo um impacto ambiental negativo para a sociedade, para o entorno, né, vai fazer mal para a minha empresa. E eu não quero isso. Né? Trazendo um impacto negativo, eu vou ter o quê? Eu vou ter danos econômicos. Né? Pessoal, tem empresas que elas fecham as portas por conta de multas ambientais. No Maranhão, um exemplo, teve uma empresa de fabricação de cimento, né, que um dos motivos de fechar, de falir, um dos motivos foi a questão ambiental. E aí você se pergunta, poxa, professora, mas uma empresa renomada, sabendo que isso pode causar um mal, né? Mas o que é que aconteceu? Gestão. Né? Gestão errada. Certo? Houve mudança de gestão e aí não seguiu, certo? As normas ambientais. Não cumpriu. Fazia tudo ali encoberto. Só que começou as denúncias. Né? Começou a fazer um mal para quem? Para a sociedade. E a sociedade, quando ela é atingida, a maior parte ela não se cala. Né? E aí começam as denúncias, né? E aí atinge o quê? O aspecto econômico da empresa. Né? E aí vira uma bola de neve. Não ajeita, não paga multa, não ajeita o meio ambiente, aí entra na questão ambiental, entra na questão econômica da empresa, tem denúncia, tem multas, começa a questão, atingir o quê? O aspecto trabalhista. Né? Que até os trabalhadores também foram impactados negativamente por conta do impacto ambiental. Né? Atingiu a todos, certo? Então, tem organizações que fecham as portas por isso, certo? A ética representa o conjunto de princípios e valores morais que norteiam a conduta humana na sociedade. Para uma sociedade permanecer existindo, um dos fatores relevantes é o quê? A sustentabilidade, que consiste em criar condições para um processo ser realizado ou para alguém, né, ou algo existir. Bom, analisando de maneira simples para uma empresa existir, basta reunir o quê? Recursos humanos, que somos nós, né, que são os colaboradores, recursos materiais, tecnológicos e mercadológicos que possibilitem a sua produção de produtos ou serviços. E tem-se uma empresa. Tá? Essa visão é bem delimitada, pois a empresa consiste em um microsistema que está inserido na sociedade, que por sua vez compõe o quê? O macrosistema. Né? Uma empresa sustentável não se limita a produzir e a captar recursos para a sua subsistência, tá? Mas a pertencer a um planeta que possui condições para o seu desenvolvimento. Ou seja, a empresa ela tem que cuidar do seu próprio desenvolvimento, tá? Fazendo a coisa certa, para que ela esteja inserida naquele meio e deseje continuar com o seu processo produtivo. Tá? Uma empresa ao abrir, olha aí, ou expandir suas atividades,
né? Aumentar, simplesmente, abranger o quê? Onde ela quer atingir o público-alvo, tá? Deve refletir sobre suas ações, pois uma futura redução de suas operações é muito representativa para os envolvidos de forma direta ou indireta, tá? Dimensão 2, respeito à multicultura. Para desenvolver as políticas éticas é importante o envolvimento dos colaboradores, né? E o respeito à multicultura e às diferenças. Uma empresa, ao desenvolver um código de ética composto por direitos, código de ética tem direitos, deveres e outras políticas, dificilmente terá eficácia se não tiver participação dos funcionários e outros agentes envolvidos, tá? Quando se fala de funcionário, não é só aquele funcionário que está ali no chão de fábrica, no processo produtivo, não. O gestor é funcionário, o diretor é funcionário, tá? O líder é funcionário, o coordenador é funcionário. Então, todos, sem exceção, têm que estar envolvidos, certo? É necessária a participação, ainda que por representação, e mecanismos que envolvam a comunidade. O respeito à multicultura e às políticas que consideram as diferenças individuais devem o quê? Permear todas as práticas éticas corporativas, tá? As pessoas que formam a empresa devem ter um olhar e agir de forma sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico, tá? Considerando a multicultura, certamente estarão respeitando aspectos como a vida, né? Não só a própria vida, né? Mas você tem que pensar no outro, certo? A valorização do indivíduo, tanto ele como profissional, né? Valorizar o trabalho do profissional como pessoa, tá? O ecossistema, as diferenças culturais, religiosas, ético-raciais e outras. Bom, esse olhar, né, deve ser abrangente, sistêmico, ou seja, considerar que a sociedade é globalizada e que está em constante evolução. Logo, deve ser construído por meio de políticas sempre revistas e disseminadas, né? Revisar políticas, revisar leis, né, não é fácil, tá? Porque sempre vai ter uma brecha, tá? Que vai acontecer algo de errado, vai favorecer um ao outro. E não pode ser assim. As empresas devem ter formas de rever essas políticas e a comunicação deve ser efetiva e aliada às práticas. A comunicação efetiva e aliada às práticas que estão ali. Por exemplo, no código de ética, né, tem que ser aliado, tudo tem que ser aliado ao código, certo? E essa comunicação, gente, tem que ser transparente. Essa comunicação dentro de uma empresa tem que ser transparente de forma clara e direta, tá? Dimensão 3, aprendizado contínuo. A educação e o aprendizado contínuo, inclusive intensa atualização, são necessários para acompanhar as novas realidades sociais e até os possíveis impactos sociais, tá? Eu falei aqui que não tem mais desculpa para um gestor, um coordenador falar, caso a sua empresa esteja mutada, né, por exemplo, de um impacto que esteja causando, não tem desculpa dizer que não sabia dessa informação, né? Não tem desculpa, tá? Já falei que para abrir uma empresa, para construir algo, precisa de alvará. Para ter o alvará, você tem que apresentar estudos ambientais. Seja o que for que você for abrir, tá? A inclusão dessa dimensão se deve aos seguintes fatores. Fator 1. Como em um mundo em constante transformação e com drástica mudança,
né, inclusive com novas tecnologias, é comum surgir o quê? Diferentes impactos sociais e ambientais que necessitam de profissionais qualificados. Por isso, tem empresas que têm, né, profissionais de diversas áreas, certo? Formados em diversas áreas. Tá? Por exemplo, em uma empresa de consultoria ambiental, não só tem um engenheiro ambiental, não só tem um agrônomo, não só tem um biólogo. Então, cada setor daquela consultoria tem um profissional diferente, de áreas diferentes, né? E trabalham em conjunto. Né? Um biólogo para ver a questão da ecologia, um agrônomo para ver a questão de plantação, né? Onde plantar, se tem impacto ou não, qual é a área de preservação, qual é a reserva legal. Né? Isso o engenheiro florestal também pode fazer, o engenheiro ambiental também. Né? Pode ter advogado numa empresa de consultoria ambiental. Por quê? Porque a gente vai mexer com lei. Né? Então, é multiprofissional, certo? A manutenção de uma gestão ética com uma adequada governança corporativa só é possível com profissionais qualificados e atualizados. Quando a gente fala qualificados e atualizados, é o aprendizado contínuo. Tá? Então, não é só o gestor que vai se qualificar, são todos os colaboradores. A organização tem a obrigação de treinar e capacitar os funcionários, certo? Descoberta ou a adoção de novas tecnologias e novos processos pode ser fundamental para o desenvolvimento da sustentabilidade e responsabilidade social. Tá? É necessário acompanhar as tendências e utilizar instrumentos de gestão e governança corporativa para elaboração e implantação. Né? Quando vocês se depararem com a questão de instrumentos de gestão, vocês já sabem que algo vai ser elaborado e implantado. Para elaborar e implantar, a gente tem que ter conhecimento, certo? Do que vai ser implantado. E não só o conhecimento, a gente tem que se qualificar. Né? A gente tem que receber treinamentos, certo? E ao analisar esses fatores, observa-se que o conhecimento é fundamental, olha só, para o desenvolvimento com ética, possibilitando atender às 5 dimensões citadas. Dimensão 4, inovação. Com a dimensão anterior, que contempla a educação e o aprendizado contínuo, a inovação deve ser uma consequência, mas tem que ser incentivada pelas organizações. Tá? A inovação deve ser considerada uma das dimensões de ética empresarial, pois é necessária para desenvolver novas tecnologias e processos éticos capazes de contribuir com a sociedade. Imagina aí um funcionário que trabalha há 20 anos numa organização e se depara que a organização vai implantar uma norma ISO, uma ferramenta de qualidade, né? Que a empresa agora vai adotar a qualidade total. Imagina aí, esse funcionário que trabalha há muito tempo, dentro de uma política totalmente diferente, nova, né, ele vai se sentir o quê? Diferente no aprendizado dos outros. Ele não vai se sentir bem, ele vai achar que não vai aprender. Né? Quando a gente fala de implantar novas tecnologias, implantar gestão de qualidade total, implantar normas ISO, a gente vai usar tecnologias. Para usar tecnologias, para inovar, eu tenho que ter o quê? O aprendizado. E não é o funcionário que vai atrás do aprendizado, é o gestor, é a empresa que vai capacitar esses funcionários. Professor, e esse funcionário antigo, ele vai aprender? Bom, aprender, todos nós aprendemos, né? Praticando a gente aprende, né? Mas tem que partir de onde? Da vontade de aprender. Querer aprender, estar disposto a aprender, se abrir ao conhecimento. Porque se a pessoa tem funcionário, gente, que não quer. Senão eu não quero. Aí pede licença, às vezes pede até demissão, porque não quer aprender algo novo, porque não se acha capaz. Né? Isso acontece. Não pensem que não acontece não, mas acontece. E vocês, novos, né, jovens, vão entrar aí já novinhos no mercado de trabalho, já fiquem atentos em relação a isso. É para aprender?
É para inovar? É para o meu bem dentro da empresa? É para o bem comum? Né? É coletivo? Né? Para o bem da corporação? Pois eu vou aprender. Né? Ah, eu não estou aprendendo. Continua praticando. Né? A obrigação é da empresa ensinar. Certo? A inovação possibilita ainda o desenvolvimento de políticas capazes de quê? De considerar as necessidades e realidades institucionais, respeitando as diferenças individuais e as limitações do grupo. Tá? Drucker afirma que cada organização terá de aprender a inovar de forma organizada, sendo um processo sistemático. Tá? Se as empresas necessitam inovar sempre na sociedade moderna, devem também o quê? Utilizar a inovação para o desenvolvimento, implantação e acompanhamento de políticas e processos éticos corporativos. Tá? Dimensão 5, governança corporativa. Para a implantação das políticas éticas é necessário o desenvolvimento de políticas de governança corporativa, portanto, a empresa deve criar, aplicar e desenvolver o seu modelo de gestão. Né? E é fundamental ter clara essa necessidade, considerando-se o porte e as características de cada instituição. Tá? O desenvolvimento consiste na atualização constante, considerando os rumos e as tendências internas e externas. Conforme o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, né, monitoradas e incentivadas, envolvendo o quê? As práticas e os relacionamentos entre proprietários, entre conselho de administração, entre diretoria e órgãos de controle. Quando a gente vê controle, a gente já sabe, né, que é para ter uma melhoria contínua. Né? Esse controle aí é para evitar o quê? Falhas, erros ou danos. Beleza? E a gente fica por aqui. Até a próxima.